Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso ciclo de encontros, né, para falar um pouquinho de Reggio Emília. No vídeo anterior, estávamos falando sobre o papel da atelierista, como ela tem, qual é a função dela nessa escola e como ela pode estar auxiliando as crianças nessa visão. Então, a atelierista, ela geralmente é um profissional formado, habilitado em artes visuais, no qual ela detém um conhecimento técnico e amplo de todo, de tudo como funciona a questão artística, né? Como está abordando determinados assuntos, como está abordando determinados temas com as crianças. Mas isso não significa que ela é quem direciona as atividades. A criança é o protagonista disso. Então a criança tem o despertar para determinado assunto, para determinada descoberta, vamos dizer assim. Isso. Então a atelierista, ela só cabe a ela direcionar essa criança por dentro das técnicas, por dentro do conhecimento artístico, ela vai direcionando essa criança, né? Ela é responsável por desenvolver essa sensibilidade artística na criança, né? A arte, como eu costumo sempre falar até para os meus alunos do ensino fundamental, a arte, ela está sempre na nossa vida. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você vive e respira arte. Ela é tão importante e tão fundamental quanto qualquer outra disciplina. Então, por essa importância da arte, o Reggio Emília foi pensado. Por quê? Porque ela traz essa sensibilidade, esse novo olhar para as coisas, esse novo olhar para a atividade diária, cotidiana. E a criança, como protagonista dessa construção de conhecimento, ela vai direcionar. A atelierista está ali só para auxiliar, tem um papel de auxiliar, né? Esse profissional, ele tem um papel importantíssimo nesse desenvolvimento integral da criança, porque a partir do momento que ela tem essa sensibilidade artística, vai ter a desenvolver o psicológico, vai desenvolver o criativo, vai desenvolver o emocional, vai desenvolver o conhecimento científico, né, dentro desse campo. Não só isso também, né? Dentre outras coisas também, porque vai fazer com que desperte dentro do que ela falou, a criança se sentir útil, buscar mais, ela vê que ela não está sendo assim, ela passa a ter utilidade, né? Isso. Há um tempo atrás, a gente víamos a criança como alguém incapaz de resolver ou de fazer algo. E a partir do momento que a criança passa a ser o protagonista dessa construção de conhecimento, ela desperta né, essa capacidade de fazer. Ela consegue, vamos dizer assim, ser ou era dado para essa criança como se fosse assim responsabilidades da qual elas não tinham idade ainda para ter aquela responsabilidade. Então, quando o Regi é pensado e traz um atelierista, para que tire essa coisa de que a criança é um adulto mirim. Um mini adulto, né? Um mini adulto. Ou vice-versa, né? E traz um novo olhar, assim. A atelierista, ela sempre vai partir de um processo de pesquisa, de curiosidade da criança. Ela vai, a partir desse processo, ela vai desenvolvendo as experiências significativas, que levam a um resultado expressivo para essa criança, né? Ou parte dessa criança, porque temos um conjunto, temos ali, vamos dizer assim, um número X de crianças, vamos dizer que temos 12 crianças. Nem sempre essas 12 vão despertar para a mesma atividade, para o mesmo gosto, né? E como tá direcionando essa criança para gostar? Um exemplo que eu sempre costumo utilizar
é assim, ó, estarmos no parque, por exemplo. Parque quando fala em parque, principalmente na educação infantil, é um terror. É um terror. Por quê? Porque a visão que se tem de parque largou a manada. Essa é a visão de parque. Deixa se virar. Vai, deixa escorregar, pular, correr, extravasar, liberar toda aquela energia deles. Só que lá no parque é um ambiente tão rico de construção de conhecimento que quando a gente, profissional da educação, pedagogo, a gente tem essa visão de régio e essa visão do todo da construção e a criança como protagonista, a gente passa a ter, a olhar com mais sensibilidade a um montinho de capim. Esse montinho de capim é o início da construção de uma obra de arte. O que nós poderia estar fazendo com aquilo? Despertar na criança o criar, o lado criativo dela, que ela tem, embora às vezes a gente acabe não trazendo isso, aflorando na criança, quando a gente vai na mesmice. Um papel, o lápis, a tinta, não levando ela para um novo direcionamento, direcionamento, né? É verdade. Aí quando a atelierista ela tem essa sensibilidade, essa visão até muito mais, porque trabalha-se sempre dois profissionais. A atelierista é uma professora na sala. A atelierista, quando ela vai em conjunto com a professora direcionar esses conhecimentos. E a partir do momento que direciona esses conhecimentos, aquele momento de parque, ele deixa de ser só um momento de largado. Ele passa a ser um momento de direcionamento. Então, assim, tem um montinho de capim, aquele montinho de capim vai se transformar num pincel, que lá no outro lado tem uma flor, e essa flor vai se transformar na tinta, e isso lá dentro da sala a gente vai transformar em uma obra de arte, em um desenho, em uma representação artística, dentro das artes visuais. Estamos lá no corredor. O corredor tem um balanço e a criança ficou olhando, e aquela leveza desse balanço leva a um movimento de dança, que esse movimento de dança leva a uma sensibilidade, a um toque, a um carinho, a um despertar de emoções nessa criança. Às vezes para a hora do soninho, às vezes para uma apresentação artística de determinada comemoração na escola. E tudo isso a atelierista e o professor, tudo isso é pensado e direcionado. E daí, por que na educação infantil? Por que falar de Reggio Emilia na educação infantil? Porque ali é que começa. Quando eu planto essa sementinha, quando eu planto essa ideia nos pequenos, quando ele chega lá na frente, no ensino fundamental, 1, 2, ele tem esse despertar. Uma coisa que eu notei muito mesmo, desde que eu iniciei minha carreira como professora, isso já há algum tempo atrás, a dificuldade que a gente tem em alunos trabalhar com a coordenação motora. Gente, isso é assim, ó, assustador. Tu pega e entrega uma atividade para ele de recorte e colagem, para ele criar. Ele não consegue manusear uma tesoura. Às vezes, aluno de 6º, 7º ano não consegue manusear uma tesoura. Não tem firmeza para manusear. E isso tudo tem que ser plantado lá embaixo, na educação infantil. Se não é plantado lá, se não é permitido lá, não vai cortar porque dá muita bagunça. Vai fazer sujeira. Vai fazer sujeira, dá muita bagunça, já vai pegar a tesoura, vai agredir um amigo, não sei o quê, não sei o quê. É muita desculpa para se trabalhar. Então, a atelierista e a ideia de Reggio Emilia, ela vem para acabar com isso, para cessar esse tipo de pensamento. Para o professor ter esse despertar para uma outra atividade, porque isso vai influenciar lá na frente. E não é só numa atividade artística que vai influenciar. Se o meu aluno é reprimido lá na educação infantil, quando ele chega no fundamental, ele vai continuar reprimido. Ele não vai se libertar. E se ele é reprimido lá, ele vai ser reprimido em casa. E por isso Reggio Emilia traz esse pensamento, né, dos pilares.
Quer falar? Isso sem contar que muitas das escolas que nós temos aqui no nosso país, muitas, não se tem uma sala adequada para tu fazer o artístico, o fazer artístico, o aluno. Então é assim, ó, não seria um momento de ter uma transformação no pensamento de que essa criança pode sim aprender a arte, essa criança pode aprender qualquer outra atividade fora de quatro paredes, num ambiente livre, aonde ela pudesse buscar o conhecimento com o professor auxiliando, não ser aquele professor que vai criar aquela regra, não tem que ser assim. Não tem que ser assim, tem que ouvir o que a criança vai dizer, buscar a ideia da criança e vir de encontro com aquilo que tu consegue trabalhar com ela para que ela possa direcionar, né? E a ser partir direcionada desse momento de e direção, interagir com o meio em que ela vive. E a partir desse momento de direção, a criança ela tem vai transformando a própria identidade dela. E é aquilo que eu acabei de falar. Então, assim, se a criança é reprimida lá na educação infantil, se ela não é permitida a experiências e sensações, isso vai refletir no ensino fundamental, no ensino médio, na vida adulta dela. E vice-versa. E assim, ó, quando fala que tem que estar todos alinhados, família, escola, aluno. Para a gente ouvir, a família ela tem que estar presente, né, nessa escola. E esse chamado de presença é que muitas vezes a gente encontra certa dificuldade. Resistência por parte dos pais, né? Sim, Só que é assim, ó, quando a família ela começa a ter outra visão, como eles lá tiveram, se torna um momento prazeroso tanto para a criança quanto para a família, porque ela vai despertando também na criança o interesse, sim, não é? Vai despertando esse interesse na criança, né? A família envolvida vai despertando esse interesse na criança de se envolver também e de saber que ela é acolhida naquele ambiente escolar, tanto a família dela quanto ela, né? Uma coisa assim, que às vezes até chega a ser antiético falar sobre isso, mas infelizmente a gente presencia. Eu adoro fulaninho, mas não gosto da mãe. Se eu não gosto da mãe, o aluno sente isso. E a partir do momento que ele sente, ele não se sente acolhido naquele espaço escolar. E esse acolhimento é o que Reggio Emília traz. Porque a criança é o protagonista, ela é o principal. Então, família e escola trabalhando unidas para que alcance esse objetivo, né? E não é por acaso que Loris Malaguzzi escolheu, né, esse pensamento e escolheu arte para trabalhar com Reggio Emília. Porque na Itália é um dos polos mais importantes da história da arte. Então lá é um campo muito rico de informações artísticas. Não que no resto do mundo não se tenha referências sobre isso. Temos em vários lugares. Principalmente quando a gente passa a olhar culturalmente cada região. A gente pode extrair muita coisa desses espaços assim e dessa diversidade cultural que a gente encontra, né? Então isso foi a ideia, né? Era se opor àquela educação repetitiva e através da sensibilidade artística fazer essa transformação. Mesmo porque, né, José, eles tinham mais que uma necessidade, porque as crianças lá, naquele período que foi criado, eles vinham de um pós-guerra, tinha todo aquele sofrimento, aquela necessidade de aproveitamento de tudo, porque não se tinha, né, com a mesma facilidade que a gente tem agora. Sim, hoje é muito mais fácil esse então olhar. Eles tinham que criar, de certa forma, um método de ensinar, de educar, onde eles pudessem aproveitar
né? Sim. E que seria importante para nós também trazer isso nos dias Nos de hoje. dias de hoje. O reaproveitamento, que a gente fala tanto, né, que a gente tem que cuidar das matas, que tem que cuidar porque da água, que isso tudo vai acabar. Então, o reaproveitamento, o reciclar, ensinar a criança pelo meio de que dentro de um ateliê tu possa criar, Porque se ter essa trabalha visão muito de com criar, elementos naturais, com né? elementos E esses naturais. elementos naturais, eles geram curiosidade e eles geram outros questionamentos que a criança vem a ter, né? E esse é o papel da atelierista dentro desses espaços educativos da escola, é criar uma escola com esse pensamento de Reggio Emilia, criar essa visão, né? A profissional atelierista, ela vai traçando processos e adição a esses processos da pedagogia tradicional. Aos poucos, igual assim, ó, o parque. Né? Vamos voltar ao assunto do parque, que é um assunto que eu gosto muito, porque ele é muito controverso. Tem quem ame, tem quem odeie, né? Enfim. Então, quando a gente volta ao assunto do parque, a gente começa a pensar assim, ó. Tá, o parque tá lá, mas na escola, ao lado da escola, tem uma floresta ou um bosque. E aí, que animais tem nesse bosque? Por que preservar as árvores? Qual a importância dessas árvores? Aí quando, né, vem um outro lado, ao lado da escola tem uma fábrica. O que é essa fábrica? O que ela produz? Quem é o dono? Ele é rico? Ele é pobre? Como é que funciona lá dentro? Tem regras? Não tem regras? Meu pai pode trabalhar nela, minha mãe. Vem esses pensamentos e assim a criança vai vendo esse universo como um todo. Né? Tem uma experiência que eu costumo sempre, até isso é algo pessoal que aconteceu comigo. Minhas filhas hoje já são maiorzinhas, mas elas eram menores e adoravam o parque. E a professora, né, ainda bem que tinha essa sensibilidade, né, de Reggio Emilia e ver tá trabalhando com esses processos criativos e educativos. E aí no parque, ao lado da escola, passava uma linha de trem. E para aquelas crianças, principalmente para as minhas filhas, o momento mais prazeroso era estar lá no parque e o trem passar. Elas veem o trem passar, elas darem tchau pro trem, elas se questionarem e se perguntarem para onde esse trem vai, de onde ele veio, quem ele transporta, é carga, é pessoas, eles estão indo visitar parentes, eles não estão. Então assim, ó, vários questionamentos vão aparecendo quando a atelierista tem essa sensibilidade, ela transmite essa sensibilidade para as crianças. Vai direcionando, né, e vai auxiliando nesse processo de construção do conhecimento das crianças. Além do que, deles ter essa busca do conhecimento, eles vão tendo uma outra visão do todo, né? Do todo, do meio ambiente que eles vivem. Eles vão se tornar melhores pesquisadores, adultos mais questionadores, né? Não vão aceitar tudo com tanta facilidade, porque eles estão vendo e vivenciando aquilo ali. Então, se eu estou vendo e vivenciando, por que eu vou aceitar, né, algo, vamos dizer assim, algo ruim que aconteça? Quando é dado a oportunidade, né, de que eles não estão ali só como uns robozinhos, que eles podem interagir, que eles podem perguntar, que eles podem buscar o conhecimento da forma deles, que eles não vão ser questionados, que eles não vão ser reprimidos. Então, dentro da visão do Reggio Emilia, e eu imagino da atelierista, traz essa visão assim, ó, de que a criança ela não é um robozinho, que ela é algo mais além. Algo além, Então, Loris não enxergava só isso, né? Ele enxergava um potencial gigante, principalmente de caráter documental.
né? Documentar registrar esses momentos, essas situações, tanto, né, vividas do trabalho da atelierista, né? Documentando isso através da criação de documentos que mostram esse desenvolvimento da criança. A criança chega na escola e aí eu se despertar de curiosidade, hipóteses, descobertas que a criança vai vivenciando ao longo daquele período que ela está ali, naquele período de educação infantil. E aí, hoje, né, se tem na educação infantil aqui em Joinville, trabalha-se com um portfólio. E esse portfólio nada mais é do que esse registro dessas atividades, desse fazer artístico da criança durante aquele período. E aí cada professor vai lá com a sua sensibilidade e escreve um pouco sobre o que foi a vivência e o desenvolvimento da criança, como ela interage com os outros colegas, como é a criatividade, coisas que desperta nela sensações e curiosidades que desperta nessa criança. O professor documenta isso. Isso é importante. Dentro do pensamento de Reggio Emilia, esse é o caminho, documentar toda essa curiosidade, esse despertar, né? Mesmo que hoje, nos CIs da educação infantil aqui na cidade de Joinville, não se tenha uma atelierista, mas a professora profissional da sala, ela tem essa sensibilidade para estar fazendo esse despertar artístico na criança, né? Nós temos que pegar e ter uma visão como o Loris tinha, assim, ó, de que a criança, ela tem o potencial, ela é capaz e nós temos que aproveitar dentro do conhecimento que a gente tem, pode passar e pode aprender, porque é uma via de mão dupla, né? Dupla. Tanto você transmite quanto você recebe esse conhecimento. Isso. E esses ateliês são espaços dentro da escola onde a criança vai explorar isso livremente. Diversos tipos, diversos tamanhos, formatos de materiais, os materiais mais diversos possíveis, assim, ó. Dentro do espaço ateliê, a criança vai ter isso à disposição. E fora dele, ela vai com esse olhar mais sensível buscar no corredor da escola, na cozinha, no pátio, no parque, num outro espaço lá de recreação que se tenha, a criança vai buscando isso. Com a mediação de um adulto, mas não aquela mediação como se fosse taxativa, cobrada, de uma forma leve, onde a criança ela vai ter prazer em aprender. Exatamente. Ela não vai é sentir prazer não é aquela coisa engessada, né? Vou ensinar arte e somente arte. Então eu vou ali engessada naquilo ali, no conhecimento técnico, no artista, no movimento artístico que aconteceu naquele período. Não é só isso, né? Ele vai fazendo com que desperte essa sensibilidade para a arte. Não é aquela coisa didática fechada de que não é isso aqui. É algo mais leve, algo... Josi, eu nem digo assim, ó, que a gente não possa trabalhar dessa forma, mas assim, ó, trazendo de uma forma leve, da forma com que a criança ela vá ver uma imagem e vá fazer uma leitura daquilo ali, mas a gente fazendo uma troca de informação, buscando a ideia da criança do que está ali, do que ela está vivenciando, né? Vivenciando. Então se torna uma coisa leve, ela vai aprender, mas sem aquele peso. Sim. Né? Sem aquela preocupação de arte como uma disciplina em si, que ela precise alcançar uma pontuação para passar ou para ir para determinada série ou algo assim. Ali, principalmente é pensado isso na educação infantil, porque é ali que vai começar tudo. Então, ali a criança ela vai construindo esse conhecimento, sem essa obrigação de pensar que precisa alcançar uma pontuação para passar ou para ser conceituada numa prova ou
para ser bolsista em alguma determinada escola ou outra coisa assim, né? Porque na verdade o foco não é a arte como uma disciplina ali, né, no caso, né? Sim. Ela tá tendo uma visão além. Tá? E a arte é escolhida nesse momento justamente por isso, porque ela traz essas atividades que envolvem toda essa questão de sensibilidade, né? A música, a dança, a pintura, a escrita literária. A arte, ela está presente na educação das crianças em todas as idades, da educação infantil ao curso superior. Você precisa ter criatividade para desenvolver as outras habilidades, né? Não, ninguém é um robô programado, então precisa da arte para isso. E são essas experiências que Reggio Emilia traz, e é o que torna ela tão importante para a pedagogia, porque esse novo pensamento, esse novo olhar faz com que desperte essa criatividade da criança, né? Vai além de desenhos, de traços, de papéis pré-recortados. Porque é muito fácil. Eu direcionar a criança. Tá aqui, faz essa atividade. Mas é uma atividade impressa. A criança não perdeu, não parou para pensar. Será que ela realmente gosta de pintar? Será que ela realmente gostou daquele desenho? Né? Enquanto eu, no papel de atelierista, eu vou além disso dali. Vai lançar como se fosse lançado um desafio, como você comentou do parque, nós vamos lá no parque e lá eles vão buscar elementos e vão criar. E vão desenvolver o lado artístico, o lado criativo, o lado sentimental, porque tu vai dar a ideia e eles vão aflorar. Sim. Né? E não só com esses elementos, né? A terra, por exemplo, ela é tão rica para se trabalhar com a criança, né? O próprio chão que a criança pisa, ali tem uma riqueza de material para se trabalhar com eles. Tem a pedra, tem a própria areia, tem a terra em si. Então... a própria terra, né? Se tu mostrar que da terra, nós temos várias cores de terra. E que eles podem fazer várias cores de tinta e assim eles trabalhar entendendo que nem toda a terra, aquela que tem mais areia, não vai dar a mesma consistência. E aí ali vem um outro gancho, né, de criatividade, porque assim, da terra é a argila. E a argila tu faz a escultura. E dessa escultura tu pode fazer panela de barro. E aí ali tu vai construindo todo um conhecimento. E essa panela de barro vai ser utilizada lá na cozinha. Então a atelierista, ela vai auxiliando a criança nesse processo de conhecimento, direcionando ela, né? E vai validando e invalidando hipóteses levantadas pelos educadores da sala, através da arte. Por isso a arte é tão importante no Reggio Emilia, né? E assim, com isso vai construindo projetos pedagógicos e de agrupamentos na escola, que isso nada mais é do que a interdisciplinariedade que se trabalha no ensino fundamental. Eu de artes trabalho com o professor de matemática, eu de artes trabalho com o professor de geografia, de história, eu de arte trabalho com o professor de ciências. Então assim, vai se criando isso. Então se isso é plantado lá na educação infantil, no ensino fundamental a criança já vai estar apta a trabalhar. Ela já vai estar com esse pensamento que precisa dessa interdisciplinaridade, né? Hoje a BNCC, ela traz muito isso e fala muito disso, das linguagens, de todo esse pensamento, né, de construção de pensamentos de interdisciplinaridade. E é isso que o Reggio Emilia já traz, plantado lá na educação infantil. Por isso que se fala tanto trabalhar com educação infantil, né, dentro da proposta de Reggio Emilia, né? Mesmo porque a arte, ela nos permite trabalhar, né, com todas as disciplinas, trazendo assim para nós uma facilidade de transmitir para a criança o porquê ela está estudando determinada coisa dentro da arte, que nem a história. A história é fascinante, tu vai lá trabalhar com a criança no parque, como tu disse, e lá nós vamos ver que com uma pedra nós podemos riscar
vamos dizer, um piso, e ali vai ficar uma imagem gravada. Né? E dali a gente já pode ter o gancho para trabalhar a história, para explicar como era, né? Como acontecia. No início, a arte rupestre e tudo mais, né? Como tudo iniciou, né? Desde a arte rupestre até chegar na contemporaneidade hoje. Então, assim, ó, para finalizar, pessoal, nessa proposta de ateliê, a integração de quaisquer materiais naturais, da natureza, enfim, tu pode criar projetos previamente iniciados, porque ele tá ali, tá pronto. Você olha com a sensibilidade do professor e você vai iniciando e passando para a criança essa construção, né? E os espaços da escola, quando pensados para a Reggio Emília, pensados nessa proposta, ele vai possibilitando esse trabalhar. E esse trabalho de inúmeras linguagens e materiais que a gente tem à nossa disposição. Acho que a Josi já falou, né? Tudo. Então, nesse momento, a gente encerra o primeiro ciclo de encontros, né? E aí aguardo vocês para a nossa segunda etapa. Tá certo, pessoal? Até mais, Obrigado. hein?